Paz, igreja, pode sentar. Bom, meu nome é Carlos, eu sou ministro nesta igreja, faço parte do departamento de casais da liderança. E hoje, junto com o Felipe, eu fui incumbido de trazer uma palavra do Senhor. E é interessante mesmo esse tema, amor e alegria. Se o Senhor está preocupado em falar vários cultos, em cada culto com duas pessoas diferentes sobre amor e alegria, é porque ou a gente não está entendendo o amor do Senhor, ou não está amando, ou não estamos alegres. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que tem motivado você a vir à igreja? O que faz você sair da sua casa? Desligar a televisão, tomar um banho, se arrumar e chegar no horário aqui? É algo para a gente se pensar. Porque muitas vezes nós estamos vindo na igreja somente para receber uma bênção. Chega aqui preocupado e sai preocupado. Por isso a gente tem que tomar consciência de algumas coisas. Nessa Copa do Mundo, a gente conversa bastante de futebol com todo mundo e muitas pessoas falavam que ela está sendo diferente porque as seleções que eram colocadas como inferiores estão tendo uma motivação diferente. E praticamente só ficou uma seleção, que é a França, que era cotada como primeira. Porque as outras estão motivadas. Meu sobrinho falou assim, essa Bélgica tem uma motivação grande, eles nunca ganharam, nós ganhamos 5. A motivação deles é muito maior que a nossa. A gente vai ganhar o Hexa, eles não, é a primeira. Então, o que tem nos motivado? Alguma coisa está faltando. Como o Felipe falou, se nós estamos tendo só 90% e não 100%, é porque a gente está sem motivação, ou a motivação não está correta. A Bíblia, ela nos conta uma história de amor. É uma história de amor de Deus, que quis mostrar, através dessa história, todo o seu amor pela humanidade. E ele escolheu um povo para se apresentar para a humanidade. E através desse povo, ele foi mostrando o seu amor. Porque toda vez que esse povo caía, ele voltava e amava quando o povo se voltava para ele. Então a primeira coisa que ele mostrava ao povo era o amor. E através dos profetas desse povo, ele revelou o seu plano de redenção. Aonde ele dizia que entregaria Jesus para que nós pudéssemos ter vida. E um dia, cada um de nós, ouvimos o chamado do Senhor. Em Mateus 11:28 diz assim, vinde a mim. A gente quando vê, eles vão começar as políticas agora, a gente vai ver todos os políticos falando, vote em mim, vote em mim. E o Senhor também fez a sua propaganda, vinde a mim. Enquanto os políticos pedem voto, o Senhor pede a gente. Pede que a gente se achegue a Ele. E Ele fala, vinde a mim. Quem? Todos. Porque Ele sabe que todos nós, sem Ele, nós estamos cansados. Sem Ele, nós estamos oprimidos. E por que Ele está chamando? Porque Ele quer nos aliviar. É isso. Então Ele vai nos chamando. Ele vai trazendo pessoas na nossa frente e vai nos mostrando que nós temos um caminho, que o caminho é Ele. E ainda ele continua falando, pega meu jugo, coloca o seu diante de mim, pega meu jugo, aprende de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. E aí você vai encontrar o quê? Você vai encontrar descanso para vossas almas. É isso que Ele quer. Por enquanto aqui é só propaganda, gente. Ele só está chamando e mostrando as qualidades dEle. Ainda ele termina falando esse texto assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo nos propõe muitas coisas, mas tudo tem peso e preço. A gente diz que a gente vive num mundo livre, Se a gente não tem dinheiro, a gente não vai no cinema, a gente não vai em restaurante, a gente não come do bom e do melhor, a gente não é livre nesse mundo.
mas somos os livres no Senhor, somos livres em Jesus. E um dia todos nós recebemos esse convite, para que a gente pudesse ir ao Senhor e ser aliviado, ir ao Senhor e ter a nossa vida transformada. Certa vez eu estava num local, ou várias vezes eu ia naquele local, e eu comecei a ver uma mocinha ali, bonitinha, moreninha, os olhinhos pretos, ela namorava, e eu só ficava observando, né? Ela namora? O que eu vou fazer, né? Mas um dia chegou a informação para mim que ela não estava namorando mais. E falaram que ela gostava de mim. Que ela gostava assim de mim, não, da minha aparência. Que ela gostava da minha aparência, porque ela não me conhecia, ela não podia gostar de mim. É. E aí o que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo, eu já paquerava um tempão, eu já cheguei lá rapidinho. Mas o que faz a gente ir nesse lugar? O que faz? São os nossos sentidos, certo? O primeiro sentido que eu usei foi a visão. A hora que eu vi, falei, meu, é essa. E quando eu fui motivado por uma informação que veio de uma amiga dela, através de um amigo meu, né, eu cheguei perto. E aí outro sentido foi ativado, a audição. Que quando eu falei com ela, ela respondeu, que voz linda, que voz doce. Gente, olha, eu aprendi com o pastor Bruno. Estou longe dele, hein? Pastor Bruno de Pinheiros. Acho que todas as vezes na escola de ministro ele fazia uma declaração de amor para a esposa. Então, e ali eu fui aguçado também pela audição. Amei logo, que voz maravilhosa. E quando eu chamei ela para dançar, que eu peguei na mão, o tato. Falei, que mão macia, não é? E logo em seguida, quando a gente se abraçou para dançar, que na nossa época dançava música lenta, 2 para lá, 2 para cá, era tal. O olfato. Aquele perfume eu não esqueço dele até hoje. Mais de 30 anos. Então, a motivação minha foi totalmente carnal. Agora vocês imaginem, se essa mesma moça linda estivesse sentada no chão, numa rua qualquer, toda mulamba, suja, com o cabelo todo desgrenhado, descalça, com as unhas totalmente sujas. Um cachorro lambendo as feridas da perna dela. O que eu iria fazer? Eu ia passar do lado e ia falar, coitada, misericórdia dessa vida, Senhor. Poderia jogar uma moeda, e talvez o odor não me deixasse chegar perto dela. Seria a mesma pessoa. Mas a minha motivação não tinha nenhuma, porque não era agradável o quê? Aos meus olhos carnais. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que um dia nós estávamos assim, ó. Senhor, tira-me do lamaçal. Salmos 69, 14. E não me deixes atolar, seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Um dia todos nós estávamos no lamaçal. Um dia todos nós estávamos como a segunda mulher, sujos, imundos. Em Salmos 42, ele fala assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Então, um dia nós estávamos num charco de lodo. Gente, quando eu servi o exército, que a gente ia fazer o treinamento, que a gente chamava vamos ralar, e quando entrava naquele lodo que tinha, parecia umas estátuas, que não tinha onde não sujava. O banho, então, depois era muito demorado, difícil de tirar. Aquela coisa pega no corpo e não sai. Esse é o charco do lodo, sabe? Ele gruda mesmo. Só que ainda tem algo pior, né? Em Colossenses 1,13 fala assim, o qual nos tirou da potestade das trevas. Nos 2 versículos anteriores eu estava falando sobre uma condição natural, humana, a gente dentro de um lamaçal, dentro de um charco de lodo. Mas Colossenses já levou para o mundo espiritual.
E no mundo espiritual, tanto a moça bonita quanto a moça que estava suja na calçada, se não tivessem Jesus, elas estavam na condição de que fala esses 3 versículos. Porque o nosso Deus não enxerga como a gente enxerga. E um dia nós fomos encontrados por Deus, sentado numa calçada, totalmente sujo, com feridas em todo o corpo, e o cachorro lambendo. E o Senhor falou: vinde a mim. O amor dele por cada um de nós foi tão grande que ele não se importou com a nossa aparência. Como eu confessei aqui que me importaria com aquela aparência. Mas ele não se importou com a sua aparência quando você estava enfiado dentro de um charco de lodo. Quando você estava na condição junto com a potestade das trevas. E aquele cachorro lambendo as feridas, essa é a potestade das trevas, que caminhava ao nosso lado. Podia ser com muito dinheiro no bolso, com uma vida próspera, cheio de amigos, mas Deus, olhando no reino espiritual, enxergava a gente pobre, cego e nu. Isso é tão verdade que quando Jesus recebe todo o pecado do mundo, o Senhor vira as costas para ele. Porque deve ser uma sujeira. A Bíblia diz que o inferno cheira enxofre, né? Ainda bem que eu não tenho na memória esse cheiro. Mas deve ser terrível. E assim que o Senhor nos encontrou. E mesmo assim ele falou: vinde a mim. Ele olhou nos nossos olhos, ele ouviu a nossa voz, ele pegou na nossa mão, ele sentiu o nosso cheiro e levou a gente para dançar com ele do jeito que nós estávamos. E ele demonstrou esse amor. Então é esse amor que tem que nos motivar a vir para a igreja. É esse amor do Senhor que tem que nos motivar para vir para a igreja. Não importa a condição que eu esteja, eu posso estar triste, posso estar sem dinheiro. Gente, nós estamos numa igreja. Quero vir para a igreja, não tem dinheiro para o ônibus, liga para um irmão. Tenho certeza que vai buscar. Fiquei 2 anos sem carro. Eu nunca fui a pé para a igreja e nunca voltei a pé para a igreja. Foram 2 anos a gente lá com a minha filha pequenininha no colo. O pessoal vinha levar. Não, vocês não vão a pé não. Sempre tinha até fila para levar a gente para casa. É assim que o nosso Senhor age. Só que a gente precisa ter essa consciência. Para a gente alcançar o 100% deste amor que temos, que Deus tem por nós. E esse amor, ele é tão grandioso, mas tão grandioso que a gente não consegue compreender. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor, quando Ele nos viu daquele jeito, Ele falou assim: vinde a mim, filho, eu vou te dar vida eterna. Eu vou te dar vida eterna. Em Romanos 5,8, fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos lá sujos, imundos, e Cristo falou: vou morrer por você, e morreu. E morreu. Em 1 João 4,9 diz assim: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então a promessa dele começa a se cumprir aqui. Então, primeiro Deus nos ama e envia o Filho para a vida eterna, para que nós tenhamos a vida eterna. Aí você fala: mas Senhor, qual é a prova desse amor? Que o Senhor está dizendo que eu vou ter e vou ter a vida eterna. Ele falou: meu filho morreu por você. Quer prova maior que essa? Não tem. E aí ele fala assim: mas Senhor, como é que eu posso saber se esse amor está se manifestando na minha vida? Ele falou assim: eu enviei meu único filho para você. Foi o único, só tinha ele.
e eu enviei para que por ele nós vivamos. Então é essa consciência que nós precisamos ter. Precisamos entender que nós estamos aqui cultuando um Deus que é o Deus do impossível. Quando Moisés duvidou, o Senhor transformou a mão dele cheia de lepra, ficou branquinha de lepra. Para quem não sabe, a pele fica toda embranquiçada. E na hora que ele olhou assustado, automaticamente o Senhor já transformou ela numa mão novamente, sem lepra, limpa. Então é assim, esse é o nosso Deus. Que se importa, Ele se importa comigo e com você. É o Deus que segura toda a água no mar, na concha da sua mão. Ele se importa com você. Deus que controla o universo na palma da mão. Ele se importa com você. É essa motivação que tem que nos trazer para a igreja. Não é a falta de emprego, se eu vou receber meu emprego. A palavra do Senhor fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então é isso. Venha buscar a Deus, venha aqui para louvar. E pela fé, se você entrar doente, você vai sair curado. O emprego vai aparecer, o Senhor vai levantar alguém para orar por você, e você vai receber o emprego. Não é isso, Guilherme? Amém? Guilherme estava lá, estava desempregado. Se levantou uma pessoa, foi lá, orou por ele. Na semana, ele arrumou o emprego dele. Tenho certeza que ele entrou com a motivação certa. Motivação certa, gente, é chegar aqui e louvar o Senhor, buscar o Senhor, se entregar. Como minha filha costuma dizer, nós temos que queimar por Jesus, buscar ao Senhor, e aqui deixa tudo para trás. Com certeza, no final do culto, o Senhor vai preparar um momento para orar pelo seu problema. Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te deixar sem uma resposta. Esse é o nosso Deus, que nos ama incondicionalmente e que entregou o seu Filho para que nós tivéssemos vida. E Ele quer que a gente não se esqueça disso. A gente tem que se lembrar, como o Felipe fez. Cheguei terrivelmente, e ali o Senhor foi arrumando, como diz na Igreja Assembleia de Deus, né? Colocou tudo no prumo, né? Nosso irmão ali que é engenheiro sabe bem o que é colocar no prumo, né? Não precisa acertar na massa não, o Senhor faz tudo perfeito. Coloca no prumo, a parede retinha, você pode olhar assim e você fala: uau, né? Retinha, perfeita, plana. E aí é só glorificar o nome do Senhor. Em João 4,10 fala assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiação dos nossos pecados. Quer dizer, nós não precisamos amar a Ele primeiro, Ele já nos amava. Ele fala assim: eu vou te ensinar a me amar. Então Ele já nos amava, é o que diz nesse versículo. Mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Nós fomos limpos por causa dessa propiação. E nós temos que ter essa consciência, irmãos, deste amor. Ele não vai te deixar na mão. Não vai te deixar na mão. Nunca vai deixar na mão. Mas a gente tem que fazer um voto de confiança. Tinha uma música que a gente cantava lá atrás que eu gostava muito, que falava assim: não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Olha que palavra simples, mas poderosa. Gente, eu estou desempregado, eu não vou olhar para a circunstância do desemprego. Estou em casa, então vamos ler mais a Bíblia, vamos orar mais, vamos crer, né? Olhe para o amor de Deus. Conversa com os irmãos do evangelismo, né? Se já entregou todos os currículos, saia para fazer evangelismo. Se preocupe com as coisas de Deus, que Ele está se preocupando com a sua. Olhe o amor de Deus.
Preocupação não traz nada para cada um de nós. A gente não vai conseguir nada tendo preocupação. Eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil, mas é possível. É possível. E eu, graças a Deus, eu aprendi a não permitir que a preocupação entre na minha cabeça. Porque Satanás tenta, mas você tem que falar, não é isso. É ao contrário. É ao contrário. E mais uma vez eu vou dizer, esse amor por nós, este amor de Deus, deve ser a grande motivação de estarmos aqui, de virmos para a igreja. Esta é a motivação. E se não aparecer a carona, vem a pé. Quem estava aqui viu o testemunho dos pastores lá de Cascavel. Eles moraram 1 ano em João Pessoa, faziam o rema, moravam 40 minutos de caminhada da igreja. E eles iam para a igreja de segunda, quarta e sexta no rema, ia no sábado, ia no culto do meio da semana e ia no domingo. Só tinha um dia que eles não iam. Eles não tinham carro e seria muito dinheiro de ônibus, eles também não podiam, eles iam a pé. 40 minutos e voltavam 40 minutos. Qual era a motivação deles? Eles tinham consciência desse amor. E eu tenho certeza que eles vinham orando, eles vinham colocando a vida deles debaixo do altar do Senhor, eles vinham namorando, eles vinham se regozijando com Deus. E é isso que Ele quer. É isso. Gente, quando a gente tem essa consciência na nossa vida, muda por completo. A alegria entra. E o nosso desejo é fazer com que as pessoas também tenham esta alegria. É desse jeito. Agora, a gente precisa tentar. A gente precisa se movimentar. A gente precisa dar uma chance para Deus fazer. Mesmo que eu não estou vendo acontecer, mas eu tenho que continuar crendo. O pastor Edmilson do Rio de Janeiro deu um testemunho maravilhoso. Ele falou assim: eu não sou assaltado, não serei assaltado. E ele foi assaltado. Na segunda vez que ele foi assaltado, um irmão chega para ele e fala: pastor, se eu for assaltado de novo, você fala que não vai ser assaltado? Ele falou assim: eu vou continuar falando até não ser. E ele falou assim: ele foi uma terceira vez, depois ele não foi mais assaltado. É isso. É essa motivação que o Senhor quer. Crer até o fim. A Bíblia fala que aquele que crer até o fim verá a minha glória. Ele está falando dos céus, mas eu também posso usar isso para um desemprego. Ah, não vou conseguir. Olha, tem gente da USP entrando, eu sou da faculdade ali da zona da periferia. Nada, creia, gente. Gente, eu trabalho no metrô de São Paulo, sou arquiteto. Só tem gente formada na USP, na Unicamp e no Mackenzie. E eu, na Universidade de Guarulhos. Virei especialista dentro do metrô, numa área de projeto do metrô. Quando saíram os antigos e entraram os novos, tudo da USP, da Unicamp, eu ensinei muitos o trabalho no metrô. Então é assim, é permanecer firme e crendo até o fim, que vocês verão a glória do Senhor. Como dizem, né? Eu tenho limão, não faço uma limonada. É isso, você está desempregado, você está de licença médica em casa, transforma esse dia em alguma coisa boa para a sua vida. Vai, compra lá, passa na casa de tinta, muda a cor da casa, muda os móveis de lugar. A gente que nasceu em família muito pobre, a alegria era mudar os móveis de lugar. Eu sei que tem muita gente aqui que passou por isso. E a gente ainda corria lá na casa de material de construção para poder comprar o fio e passar no rodapé, assim, para poder ligar a televisão que estava do outro lado da parede e para cá não tinha tomada. E era bênção, era uma alegria imensa. Gente, a gente dividia um pacote de bolacha em casa. Era assim.
mas a gente permaneceu firme no Senhor. A Beth grávida, em casa, né, que a gravidez dela foi complicada. Eu trabalhava, morava próximo do trabalho. Eu passava na lanchonete, comprava uma quentinha, levava para casa e comia eu e ela. Ela grávida e eu com 20 e poucos anos. Né? Não dá para perceber que eu não como pouco, né? E a gente dividia uma quentinha. E era bênção. Né? Era assim. Mas primeiro o amor do Senhor. Entendam esse amor, entendam, gente. Gente, nós não somos nada. Eu tive lendo uma matéria esses dias, o cientista falando que há entre 8 e 10 bilhões de anos. É uma diferença pequena, né? Um erro pequeno. 8 a 10 bilhões de anos. Uma galáxia chamada Galáxia da Salsicha, por causa do formato dela de salsicha, colidiu com a nossa Via Láctea. Falei, cara, para crer no que um cientista fala, eu preciso ter mais fé do que ter na Bíblia. Gente, é um negócio assim, sabe? Mas que seja, Deus estava no controle dessa colisão. Se isso tudo for verdade, Deus estava preparando a nossa galáxia para receber a nossa Terra e colocar a gente aqui e nos amar. É isso que a gente tem que ter, essa consciência desse amor. Não vai faltar. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. Tudo vai acontecer. E é muito bom a gente falar com certeza, porque a gente vive isso. Esse que é o melhor. Agora, em uma relação do amor, nós precisamos amar com esse mesmo amor. Eu acho que o pastor Braz e a Terezinha, né, são tão queridos nossos, né? Que eu também tive a mesma ideia do Felipe, não estou plagiando nele, não. É tão fácil amar esses dois, gente. Terezinha dá vontade de abraçar ela toda hora. Mas tem que amar, é fácil. Mas eu estou vendo um irmão ali, nunca vi na minha vida. O irmãozinho que está atrás do... Isso, ele ali, esqueci o nome do irmão aqui. Tem que amar. Não sei nada da vida dele. Tem que amar. Inclusive aquele mulambo que está lá fora. Aqueles que deram problema aqui. A gente tem que amar. Não podemos fazer nada por ele, mas como que eu começo a amar aquela pessoa que não vai? Orando por ela. Ore, e ore com fé, irmãos. Ore crendo que o Senhor vai transformar. Nós temos um apóstolo chamado Bud. Ele era fabricante de bebida clandestina nos Estados Unidos, quando ele era jovem. E um tio começou a orar por ele. Em cima de Efésios 3, de 14 ao 20, é uma oração de Paulo. Pedindo para que o amor de Deus, que ele compreendesse aquele amor. E aquele jovem que estava indo para o mundo do crime, se converteu. Um dia veio para o Brasil, em obediência ao Senhor. Passaram problemas 1000 nesse nosso país. Pulavam de casa em casa, saía de uma e ia para outra por causa de falta de dinheiro, mas não olhavam as circunstâncias e perseveraram até o final. Até o final. E hoje ele tem o ministério que ele deixou aqui. Tem, no mínimo, 350 igrejas e um pouco mais de 100 escolas Rema. E é tão interessante que começou lá na Paraíba. O Senhor tirou ele de São Paulo e falou, não é aqui não, vai para lá. A história é parecida com um outro cara que tem na Bíblia, como é que é o nome dele? É o tal de Abraão. Que também o Senhor falou, sai aí da tua terra aí abençoada, aí vai para a terra que eu estou te mandando, foi para o deserto. Quando eu voltei da Paraíba da aula de campo, eu abri um jornal, estava falando, o Brasil tem mais de 2.000 municípios com problema de água. No sul é excesso, muita chuva e muita enchente. E no Nordeste é falta de água. Eu tinha acabado de vir da Paraíba, a matéria falava assim, na Paraíba, tem mais de 200 cidades sem água.
Eu olhei e falei, meu Deus, o senhor mandou o pastor Bud para o deserto. Falei assim, é a história de Abraão se repetindo. E é verdade, gente. Aquele lugar é difícil água. A Paraíba é o pior. Ele está na pior condição no Brasil para ter água. E o Senhor, aqui em São Paulo, todo mundo ia achar que ele prosperou porque estava em São Paulo. Ele falou assim, não, quem vai mostrar o amor sou eu. Eu vou te prosperar onde ninguém acredita. E levou para lá. Tem um povoado chamado Zumbi. Gente, aquilo não existe. E o Senhor implantou uma igreja ali, aquele lugar. Prospera a cada dia. Ele não olhou as consequências, ele olhou o amor do Senhor. Então não olhe a consequência da sua vida nesse momento. Não olhe. E uma outra coisa que o Senhor fala, que quando a gente se motiva nele, a nossa vida se enche de alegria. Se enche de alegria. Filipenses 4:4 fala assim, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não é à toa que eles falam 2 vezes. O amor de Deus já está disponível para a gente, mas a alegria a gente tem que se motivar. Olhar para a situação e falar, não, esse amor que Deus tem vai me alcançar e minha situação vai mudar. E se alegrar. Faça o exercício de rir. Entra no banheiro e começa a rir sozinho, você vai ver. É verdade, gente. Você vai começar a transformar a sua vida. Você vai ver que mesmo na dificuldade você pode rir. Não ria com piada da televisão, Zorra Total, não. Ria. Você vai ver quando o Espírito vai te encher e você vai começar a rir. Você não sabe nem o que você está rindo, mas ria. Lucas 1:44 diz assim, o louvor pode subir. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Irmão, Jesus não tinha nascido ainda, estava no ventre de Maria, ela chega em diante da prima Isabel. E a criancinha que estava no ventre dela, que era João Batista, pulou de alegria. Ele não tinha consciência de nada, e a gente tem consciência de quem é o nosso Senhor. E o tamanho do seu amor, e a gente tem que se alegrar. A gente tem que se alegrar nele. Mateus 28:8 diz, e saindo eles pressurosamente do sepulcro, com temor e alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. As mulheres viram que o Senhor tinha ressuscitado, receberam a informação dos anjos, e saíram correndo de alegria, para falar para os discípulos que ele tinha ressuscitado. E nós já sabemos disso. Amém. Nós já sabemos disso. Em Lucas 10:17 diz assim, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. Mas, isso está em Lucas 10:17, em Lucas 10:20 diz assim, não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Gente, isso é algo de grande alegria. Nosso nome, nós aceitamos Jesus. Nosso nome está escrito no livro da vida. É verdade, gente. Nós vamos encontrar com Jesus, irmãos. Vamos nos alegrar, vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. Em João 16:22 diz assim, assim também vós agora, na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirar. Vai ter um momento que nós não vamos precisar nos alegrar. A alegria vai ser igual ao amor de Deus, porque um dia nós vamos estar com o Senhor, e nós vamos ser pleno. Lá em Isaías 35 fala do caminho santo. No caminho santo não vamos ter dor. Quem anda mancando não vai mancar mais. O cego vai enxergar. E ali o Satanás não vai entrar. É o caminho santo, é o caminho de ida para o céu. Antes de chegar no céu a gente já vai ser curado. Isso tem que motivar a nossa vida. Isso tem que nos encher de alegria. É isso. E a gente seguir em frente.
E assim nós vamos alcançar o quê? O 100%. Atos 13:52. E os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Só que tem um porém aqui. Esse porém aqui diz dificuldade. Eles estavam passando por dificuldade, porém estavam cheios de alegria. Irmãos, eles são exemplos para a gente. Quem não está passando por uma dificuldade hoje? Eu estou, mas alegre, vamos em frente, vamos continuar, vamos para cima, vamos louvar o Senhor, vamos crer no que Ele tem para nós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Deus vai fazer justiça na sua vida, é paz. Deus já está, Ele fala assim: deixo a minha paz e a minha paz vos dou. E não dá como o mundo dá, não. Ele te dá a paz e ainda fala: não se turbe o vosso coração. O que Ele está dizendo? Ele fala: se alegre, você tem a minha paz. Viver em preocupação não está com nada. E aí ele continua falando, e ele vai, e o seu reino é cheio de alegria. Na alegria onde? No Espírito Santo. Busquem ao Espírito Santo, você vai ver como você vai se alegrar. Salmos 16:11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Irmãos, quando você se coloca diante de Deus e busca ao Senhor, e queima por Jesus, como diz minha filha, você se enche de alegria, irmãos. Irmãos, nós vamos começar a louvar aqui. Se alegrem, irmãos, se alegrem.